Aula 02: Planos e eixos do corpo humano. A posição anatômica nada mais é que um referencial para podermos localizar e descrever as estruturas anatômicas, padronizados a todos os anatomistas ou profissionais de saúde. O corpo está numa postura ereta, em pé, posição ortostática ou bípede, com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para a frente. A cabeça e pés também estão apontados para a frente e o olhar para o horizonte. Para descrever a posição anatômica, o indivíduo deverá estar em posição ortostática, ou seja, em pé, face voltada para frente, membros superiores e inferiores estendidos, palmas das mãos voltadas para frente, assim como os dedos do pé. Planos. Os planos são cortes na horizontal ou na vertical que atravessam nosso corpo. São 3 planos: transversal, frontal, mediano, sagital. Plano transversal. Plano transversal divide em parte superior e inferior. Se quisermos utilizar o tronco, poderemos dizer caudal ou cranial. Quando falamos em membros, poderemos utilizar o distal para o proximal. Plano superior compreende cabeça, pescoço, tórax, abdômen, braços, antebraços e mãos. A parte inferior do corpo compreende a pelve, pernas e pés. Nessa foto, observamos então uma secção na transversal, onde divide o corpo humano em parte superior e parte inferior. O plano frontal. O plano frontal divide o corpo em parte ventral ou dorsal. Para facilitar, poderemos utilizar como sinônimo a parte anterior, ventre ou barriga, para lembrarmos, e posterior, como dorsal ou de costas. 2 nomenclaturas: ventral, dorsal. Para plano anterior, então, ventral, barriga. Plano superior, dorsal, costas. Nessa imagem, nós temos uma secção na vertical, onde divide, então, o corpo, parte da frente e atrás. Ventral, dorsal. Plano mediano sagital. Plano mediano, como o próprio nome sugere, é o que divide o corpo ao meio, a parte direita e a parte esquerda. O plano medial seria o centro. Em algumas bibliografias, vamos encontrar o plano sagital, que é uma secção na vertical paralela ao plano mediano. Aqui nessa figura, observamos então a secção na vertical, dessa vez dividindo o corpo em lado direito e lado esquerdo. Eixos. Eixos são linhas imaginárias que atravessam o plano do corpo, perpendicularmente para possibilitar movimentos. O encontro desses dois eixos forma um ângulo de 90 graus. Primeiro eixo, transversal. O eixo transversal é formado pelo encontro do plano transversal com o plano coronal. Também pode ser chamado de látero-lateral. Ele possibilita os movimentos de flexão e extensão. O segundo plano, o plano do eixo sagital. O eixo sagital é formado pelo encontro do plano sagital com o plano transversal.
também pode ser chamado de eixo antero-posterior. Ele vai realizar, então, movimentos de abdução e adução. Vejam nas figuras como se realiza esse movimento. O próximo eixo é o eixo longitudinal. Ele é formado pelo encontro do plano coronal e o plano sagital. Também pode ser chamado de eixo crânio-sacral. Ele faz o movimento de rotação. Agora vamos ver os termos anatômicos. Então, termos anatômicos são usados para descrever a posição e a relação entre várias estruturas, alterar a posição de uma parte do corpo em torno de um determinado eixo e um dos planos anatômicos, ok? Então, são 3 formas da gente estar descrevendo essas posições, em termos de relação, em termos de comparação, em termos de movimento. Em termos de relação, então, vamos ter o termo antero-posterior. Antero ou ventral indica na direção da frente do corpo. Posterior ou dorsal na direção das costas, traseiro. Traseiro superior cranial na direção da parte superior do corpo. Na figura onde a gente tem um pulmão e o coração ali, a gente vai observar que o osso externo e as cartilagens costais, elas encontram anteriormente em relação ao coração, ou seja, está na frente do coração. Já os grandes vasos e a coluna vertebral, ela está se localizando posteriormente em relação ao coração, ou seja, atrás do coração. Esses termos vão nos ajudar a descrever com mais precisão a localização de cada estrutura do corpo humano. Ainda na mesma figura, vamos ver a parte superior ou inferior. A parte superior cranial, quando eu falo de topo da cabeça, posso também me referir à parte cranial, que é da parte superior do corpo, e a parte inferior, que significa, ou também a parte caudal, que significa a direção da parte inferior do corpo, abaixo de, inferior. Então, veja só, ainda nessa mesma figura, os grandes vasos localizam-se superiormente ao coração, enquanto que o diafragma, o músculo da respiração, se encontra inferior ao coração, ou seja, abaixo do coração. O termo medial, então, ele vai trazer a ideia de estar mais próximo do plano sagital mediano, ou seja, aquela linha que divide o nosso corpo ao meio e gera o lado direito e o lado esquerdo. Então, tudo que estiver próximo ou tangenciando essa linha, esse centro, né, essa linha central esse corte imaginário, né, do nosso corpo, ele vai ter o termo de medial. E o que for, então, distante dessa linha do nosso corpo, desse plano sagital mediano, né, ele vai receber a nomenclatura de lateral. Então, lateral, mais afastado do plano sagital. A gente tem essa figurinha aqui, onde tem um homem em posição anatômica e a articulação do joelho. Observem o que se chama, então, de lateral e o que se chama de medial. Medial próximo à linha do plano medial e lateral mais distante dessa linha, esse plano da linha mediana. Bom, a próxima nomenclatura, então, que a gente vai ver é mediano. Então, toda a estrutura que estiver exatamente sobre
o eixo sagital, ele vai ser chamado de mediano, diferente da nomenclatura medial, que está bem próxima, né, a essa linha mediana. Então, o que é mediano, então, é que está realmente no centro, bem no centro dessa estrutura, desse corpo. Um exemplo para essa nomenclatura, então, é a figura que está ali do esôfago, né? O esôfago, ele se localiza exatamente bem sobre a linha mediana. Bom, a próxima nomenclatura, intermédio, entre medial e lateral. Então, são as estruturas que estão entre a parte lateral e a parte medial, ok? No exemplo que a gente tem é aqui, ó, o exemplo do quadríceps, a figura que tem um músculo. Nós temos o vasto lateral, que é um músculo bem lateral. Nós temos o vasto medial, que é o músculo interno do quadríceps. E no meio, entre esses dois músculos, nós temos o vasto intermedial, certo? Que fica exatamente no meio dos outros dois músculos. Bom, e o último termo que traz a ideia de localização é o médio, né, para a estrutura ou órgãos interpostos entre a estrutura superior e inferior, e entre anterior e posterior, ok? Que a gente vai ver ali também na figurinha ali do pulmão, né? Lobo superior, lobo inferior e lobo médio. Termos de comparação agora. Termos de comparação. A comparação, ou simile, é uma figura de linguagem que está na categoria de figuras de palavras. Ela é determinada por meio de relação de similaridade, ou seja, pela comparação de dois termos ou ideias num enunciado. Proximal, distal, superficial, profundo, homolateral e contralateral. Vamos ver, então, o que é proximal e distal. Observe, então, a figura do homem, que temos um P de proximal e um D de distal. Proximal é próximo da raiz do membro, na direção do tronco. Então, tudo que estiver mais próximo da estrutura do tronco, nós teremos proximal. E o que estiver distante, então, o oposto, a outra ideia oposta, vai ser distal. Então, distal, afastado da raiz do membro, longe do corpo ou do ponto de inserção, ok? Vamos, então, agora para outra figura, ali, ó, do ombro. Nós vamos falar de superficial e mais profundo. Superficial significa mais perto da superfície do corpo, ok? Mais próximo da pele. Profundo significa mais afastado da superfície do corpo. A outra, terceiro e último desenho, nós temos a figura do homo e do contra, aonde homo, do mesmo lado do corpo ou de outra estrutura. E contralateral do lado oposto do corpo ou de outra estrutura. Então, assim, nessa figura, se a gente considerar que a mão direita, como referência, o membro inferior direito, deixa eu voltar aqui. Aqui, nessa figura aqui, onde está o homo e o contra, se considerarmos a mão direita como referência, o membro inferior direito é considerado homo, ou seja, a mão direita e o pé direito são considerados homo, ok? Homo lateral, mesma lateralidade. Se eu considerar, então, a mão direita e o pé esquerdo, eu vou estar contra lateral, ou seja, de lados opostos, ok?
por último, os termos de movimento, que vai se referir, então, aos movimentos que o corpo humano pode realizar. Então, vamos ter vários termos: flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial, rotação lateral, retrusão, protusão, oclusão, abertura, rotação inferior da escápula, rotação superior da escápula, elevação, abaixamento, retroversão, anteversão, pronação, supinação, inversão, eversão, dorsiflexão e plantiflexão. Então, são várias nomenclaturas que estão bem detalhadas na nossa apostila. Nosso conteúdo da segunda aula é esse. Leiam a apostila. Qualquer dúvida, nos façam lá no nosso grupo do Tirando as Dúvidas. Esse conteúdo ele é super importante para a nossa formação, pois iremos utilizar esses termos, iremos usar a posição anatômica para os nossos estudos. Até a próxima aula.